Minha gente querida, estou de volta, ainda meio gripada, mas já estou podendo falar tranquilamente. Então vamos à Agenda Cristã de André Luiz. Ajude a você mesmo. Não ambicione de seu vizinho senão os dons excelentes que lhe encantam o espírito. Livro dos Espíritos, pergunta número 1000. Podemos ir resgatando as nossas faltas já desde esta vida? Sim, reparando-as. Mas não acredite que vai resgatá-las mediante algumas privações pueris ou distribuindo esmolas o que possui depois que morrer, quando de nada mais vai precisar. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que um suplício da carne suportado durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação só apresenta mérito se atinge o homem no seu orgulho, nos seus interesses materiais. De que serve para a sua justificação que restitua depois de morrer os bens mal adquiridos quando se tornaram inúteis e deles já tirou todo o proveito? De que lhe serve se privar de alguns gozos fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outrem? De que lhe serve, finalmente, se humilhar diante de Deus, se perante os homens conserva o seu orgulho? Essa é a questão principal. Então, passamos para o livro A Gênese. A Gênese, que nós lemos da última vez, todas as passagens de Jesus referentes à aparição de Jesus após sua morte. E agora vamos às explicações, aos comentários. Todos os evangelistas narram as aparições de Jesus após sua morte, com circunstanciados pormenores que não permitem que se duvide da realidade do fato. Aliás, elas se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito, e nada de anômalo apresentam em face dos fenômenos do mesmo gênero, cuja história, antiga e contemporânea, oferece numerosos exemplos, sem lhes faltar sequer a tangibilidade. Se notarmos as circunstâncias em que se deram as suas diversas aparições, reconheceremos nele, em tais ocasiões, todos os caracteres de um ser fluídico. Aparece inopinadamente e do mesmo modo desaparece. Uns o veem, outros não. Sob aparências que não o tornam reconhecível, nem sequer aos seus discípulos. Mostra-se em recintos fechados onde um corpo carnal não poderia penetrar. Sua própria linguagem carece da vivacidade de um ser corpóreo. Fala em tom breve e sentencioso, peculiar aos espíritos que se manifestam daquela maneira. Todas as suas atitudes, numa palavra, denotam alguma coisa que não é do mundo terreno. Sua presença causa simultaneamente surpresa e medo. Ao vê-lo, seus discípulos não lhe falam com a mesma liberdade de antes. Sentem que já não é um homem. Jesus, portanto, se mostrou com seu corpo perispirítico, o que explica que só tenha sido visto pelos que ele quis que o vissem. Se estivesse com seu corpo carnal, todos o veriam, como quando estava vivo. Ignorando a causa originária do fenômeno das aparições, seus discípulos não se apercebiam dessas particularidades a que provavelmente não davam atenção. Desde que viam o Senhor e o tocavam,
haviam de achar que aquele era seu corpo ressuscitado. Ao passo que a incredulidade rejeita todos os fatos que Jesus produziu por terem uma aparência sobrenatural e os considera sem exceção lendários, o Espiritismo dá explicação natural à maior parte desses fatos. Prova a possibilidade deles não só pela teoria das leis fluídicas, como pela identidade que apresentam com fatos análogos produzidos por uma imensidade de pessoas nas mais vulgares condições. Por serem, de certo modo, tais fatos do domínio público, eles nada provam, em princípio, com relação à natureza excepcional de Jesus. E aqui tem uma notinha de Kardec. Fala assim: os inúmeros fatos contemporâneos de curas, aparições, possessões, dupla vista e outros, relatados na Revista Espírita e lembrados nas observações acima, oferecem até quanto aos pormenores tão flagrante analogia com os que o Evangelho narra, que ressalta evidente a identidade dos efeitos e das causas. Não se compreende que o mesmo fato tivesse hoje uma causa natural e que essa causa fosse sobrenatural outrora, diabólica com uns e divina com outros. Se fosse possível pô-los aqui em confronto uns com os outros, a comparação se tornaria mais fácil. Não o permitem, porém, o número deles e os desenvolvimentos que a narrativa reclamaria. É isso. Vamos, então, encerrar as nossas leituras com a poesia Trovas de Aviso, de Múcio Teixeira, que está no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier. Duas regras infalíveis na santa escolha do bem: quem não estuda, não sabe; quem não trabalha, não tem. O homem é sempre assim, por mais alto que se expresse, tanto mais intolerante quanto menos se conhece. A alegria de uma casa tem esse preço comum: um tanto de caridade da parte de cada um.